Livro do Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar? Pai querido, que alegria podemos estar diante do Teu livro santo. Pai, que segurança nós sentimos, que convicção nós temos de que o Teu Espírito Santo é que fala aos nossos corações. Por isso, Pai, usa a Tua palavra agora e me usa como instrumento do Senhor, para falar a cada coração. Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração nesta palavra, essa mensagem, fala também, ó Pai, ao coração da igreja, de todos aqueles que estão conosco nesse momento, diante do Teu livro santo. Pai, te louvamos por esse momento especial. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um hino avulso que nosso grupo de louvor vai cantar logo depois da mensagem, que diz assim: Esse mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Já estamos além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Ó que glória na subida nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Manso e suave Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama ao pecador, vem. E o coro diz assim: Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Nós temos aqui, queridos, nesse texto, uma promessa maravilhosa. E o que é uma promessa? O nosso dicionário diz que é um compromisso que alguém assume, que envolve três coisas: fazer, dar ou dizer alguma coisa. E esse texto é uma promessa. E é uma promessa maravilhosa.
O Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, no princípio do capítulo, ele fala sobre isto. Ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. Então ele está dizendo, ele está prometendo que vai fazer alguma coisa. E ele diz assim: quando eu preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele foi fazer um novo lar. Ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja. E ele confirmou isso dizendo que nós estaremos com ele onde ele estiver. Irmãos, todos os fatos da história que tem acontecido está de acordo com a palavra de Deus. O Senhor está regendo o universo. Mesmo a gente sentindo tanta coisa ruim acontecendo, ele sentindo aflorar a maldade humana, a violência humana, nós sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas. Como diz alguém, tudo já está previsto, pré-ordenado e pré-determinado. E essa profecia desse texto que nós lemos ainda não se cumpriu. Mas nós cremos de todo o coração, pelos sinais que estão acontecendo em nossos dias, que ela já está prestes a se cumprir. E eu pergunto, quem fez essa promessa? Versículos 5 e 6 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Quem fez a promessa? Aquele que está sentado no trono. Aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É aquele que faz novas todas as coisas. É aquele que tomou a sua vida e a minha vida, mortos em delitos e pecados, escravizados pelo pecado, e nos fez novas criaturas. E hoje nós somos livres, hoje nós somos limpos, hoje nós somos perdoados, e hoje nós temos a cada dia a renovação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa alma. Para quem ele fez essa promessa? O verso 7 diz assim: o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa promessa é para o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que persevera em fazer a vontade de Deus. É aquele que pela fé teve a sua alma lavada e purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É aquele que mantém acesa em seu coração a chama pela presença do Espírito Santo. É aquele que não se dobra diante dos fascínios desse mundo, que não se curva diante da vontade da carne e do diabo. Esse é o vencedor. Em meio ao mundo que estamos vivendo, é difícil ser um vencedor. Porque tudo combina para levar a pessoa para a maldade, para a corrupção, para ser uma pessoa que critica os outros. Mas para nós, que cremos, amamos e obedecemos ao Senhor Jesus, existe essa grande promessa: ao vencedor. O vencedor herdará essas coisas. Que maravilha, irmãos. Como eu já disse, em meio a tanta maldade, nós temos a palavra de Deus dizendo: você é um vencedor. Você não deve ficar frustrado. Você não deve ficar abatido. Você não deve ficar desanimado. Porque isso tudo vai passar.
o vencedor herdará essas coisas. Irmãos, essa promessa maravilhosa, eu destaquei 3 coisas no texto sobre essa promessa maravilhosa. A primeira parte é que essa promessa maravilhosa, ela fala sobre o novo céu e nova terra. Versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não é assim um outro céu, uma outra terra, mas diz novo. Novo. Novo céu e nova terra. Algo totalmente novo, nada que vai lembrar esse mundo, como Paulo disse, esse mundo tenebroso no qual nós estamos vivendo. E a mesma palavra empregada para novo aqui, tudo feito novo, é usada por Paulo em 2 Coríntios 5,17, quando diz assim: e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui é descrito pelo Espírito Santo, e que no momento em que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, no momento em que Ele diz manso e suave, vem já, e você se achega a Ele, e você abre o seu coração, e Jesus entra na sua vida. Então, a partir desse momento, o passado fica para trás. Fica para trás as paixões carnais. Você já não é mais dominado pelas paixões carnais. Fica para trás o brilho deste mundo. A grande luta nos dias de hoje tem sido pelo brilho deste mundo. A glória desta era, o amor ao dinheiro, os pecados, os vícios, as mágoas, as invejas, os ressentimentos. O passado fica para trás. A gente viu esta semana com muita tristeza a troca de ofensas de nossos governantes. Isso tudo fica para trás. Se você já foi feito em Cristo uma nova criatura, você não vive mais envolvido por essas coisas. O seu alvo é outro. Ou seja, Jesus passa a ser a nossa grande alegria. Jesus passa a ser o centro da nossa vida, o grande tesouro, o grande amor da alma convertida. Por quê? Há um novo começo de vida. Há uma transformação moral. Agora são novos ideais que ocupam a sua mente. Agora você tem novos propósitos. Agora você tem um novo coração. Agora você tem uma nova orientação através da palavra de Deus. Agora você tem novas aspirações. E o desejo, queridos, é servir a Deus, é viver para Ele, é viver uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de justiça e de retidão. Você pode dizer: mas pastor, como é que tudo isso acontece? Você continua sendo a mesma pessoa, mas num sentido muito real, você se torna uma nova personalidade, uma nova criação. Você começa agora a ser moldado pelo Espírito Santo para voltar a ter a imagem de Deus, a ser a imagem de Deus que foi criada lá no Jardim do Éden e que foi desfigurada por causa do pecado. Então o oleiro divino começa agora com as suas mãos, trabalhando a sua vida, trabalhando a minha vida, porque o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós. Nós estamos sendo moldados novamente, para que sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Então cada moldadinha que o oleiro divino faz em nossa vida, está nos tornando semelhantes à imagem do Senhor Jesus Cristo. A promessa maravilhosa envolve novos céus e nova terra e uma nova criatura. A segunda coisa que envolve essa promessa maravilhosa, ela diz que nós vamos viver para sempre na presença do Senhor.
Versículos 2 e 3 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. São usados aqui, queridos, 3 figuras para descrever a igreja. A primeira figura usada é a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celestial, ou a Cidade Santa, o lugar onde Deus habita. A igreja é tida como essa cidade, e Jesus como noivo. E a segunda figura é a esposa, a noiva do Senhor Jesus Cristo, que também é a igreja. E a palavra de Deus nos diz que essa noiva do Senhor Jesus Cristo é pura, é santa, é perfeita, sem mácula, sem pecado algum. Ela está sendo preparada para o encontro com Jesus. Nesse grande encontro, então a igreja será pura, santa, perfeita, sem mácula, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas como isso acontece, ou como isso se dá na vida da igreja? Isso se dá porque o noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo, entregou a si mesmo no lugar da sua noiva, da sua igreja, para pagar o preço do resgate. Diz o profeta Isaías que ele levou sobre si os nossos pecados. Diz o profeta Isaías que ele levou no seu corpo o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Que ele assim purificou a sua igreja. Então por isso, irmãos, naquele grande dia, a igreja vai se apresentar diante do Senhor Jesus, linda, pura, porque Ele mesmo preparou a igreja para este dia, para vivermos para sempre com o Senhor. E a terceira figura, a figura do tabernáculo. Então o tabernáculo, nós sabemos que ele foi, Deus mandou Moisés que fizesse o tabernáculo lá no deserto, enquanto o povo caminhava pelo deserto, e esse tabernáculo significava um lugar de encontro com Deus, um lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. E o tabernáculo ficava no centro, e as tribos todas ao redor, ali a presença de Deus. Então a igreja também é chamada de tabernáculo, onde Deus habitará com o seu povo. Por isso, irmãos, que deve haver no nosso coração um prazer muito grande de estarmos na casa do Senhor, junto com os irmãos. É uma figura do céu, onde nós estaremos na presença do Senhor Jesus, tendo o maior prazer na presença dEle. O apóstolo João escreve no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos ver o Senhor Jesus Cristo como Ele é, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso significa santificação completa. E diante dessa santificação completa, não vão existir traumas, inconstâncias, fraquezas, divisões de vontade, tudo serão superados de uma vez por todas. E o Senhor Jesus diz assim: o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, vejam a diferença entre um versículo e outro. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
A parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, a presença de Deus, viver para sempre com o Senhor, faz parte dessa promessa maravilhosa. Quando o Senhor se manifestar, estaremos para sempre com Ele. Em terceiro lugar e último lugar, cessarão todas as fontes de tristeza, choro e dor. Que coisa boa, irmãos. Esse mundo sofrido. Vai acabar isso tudo. Versículo 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, que as primeiras coisas passaram. Cessarão todas as fontes, tristeza, choro e dor. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13, verso 28, diz assim: ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, vós lançados fora. Então, o contraste entre o novo céu, a nova terra e a condenação eterna. O contraste entre a vida eterna e a condenação eterna. O lugar que o Senhor Jesus foi preparar. Vou preparar-vos lugar. Esse lugar que o Senhor Jesus foi preparar, as pessoas terão saúde plena e permanente. Não vamos precisar de usar máscaras, não vamos ter medo de sair de casa. Não vai haver violência, criminalidade, agressões verbais, nem qualquer conflito de relacionamentos, injustiça de qualquer forma. Tudo isso será banido. Será banido para a condenação eterna, junto com o diabo e os seus condenados. Jesus oferece vida em abundância, vida plena, vida eterna. Gozar para sempre da presença de Jesus. Nós temos visto nesse período de pandemia muitos conflitos familiares. Muitos feminicídios, homicídios, suicídios e tantos ídios por aí. Relacionamentos, maus relacionamentos que trazem esse conflito, principalmente no meio da família. Mas um novo céu e nova terra, terá uma só família. E esta família tem como primogênito o Senhor Jesus Cristo. E haverá ali, então, alegria, haverá felicidade. Nada que a gente compare esse mundo pode ser dito a respeito dessa nova família, a família do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versos de 1 a 5, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, será que a gente consegue imaginar
essa maravilha que está para acontecer. Nós aqui apenas fazemos ideia. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Novos céus, nova terra, novas criaturas, nova qualidade de vida. Você pode dizer, mas pastor, isso é um sonho. Não, não é um sonho. É a aspiração daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus para viver por toda a eternidade na presença de Deus. E o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, nesta manhã, é que nós sejamos firmes na sua palavra, porque sua palavra é fiel e verdadeira. Versículo 6, ele afirma e disse: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você pode confiar. Tudo já está preparado nesta promessa maravilhosa. Eu concluo dizendo que, diante de uma promessa desta, existem apenas duas reações. A primeira reação, a reação daqueles que já foram salvos pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. É uma palavra de consolação. É uma palavra de consolo para o coração dos salvos. Porque as coisas que nos fazem chorar agora não mais existirão. Tantas coisas ruins que nos fazem chorar agora não mais existirão. Esse mundo injusto, queridos irmãos, não é para sempre. Essa condição de fraqueza não é para sempre. A tentação do inimigo não é para sempre. As enfermidades não são para sempre. Tudo cessará. Essa é uma palavra então de consolo para o seu coração. Você que já é um servo ou uma serva de Deus. Você que já passou pelo processo do novo nascimento. A segunda palavra, a palavra de encorajamento. Mesmo que nós estejamos vivendo momentos difíceis, como estamos vivendo no presente, nós temos de olhar para a perspectiva de Deus. O Senhor está na direção de todas as coisas. E nós temos de olhar para a perspectiva dEle. E a perspectiva de Deus é a eternidade. Esse mundo vai passar, vai acabar. E a gente fica com o coração doído por aqueles que vivem brigando neste mundo, pelas coisas deste mundo, que vão ficar por aqui, vão ser destruídas. As pessoas se degladiando por aí, por causa das coisas deste mundo. Tudo isto vai passar. Eu quero desafiar você, amado irmão, amada irmã, a viver à luz da eternidade. E vivendo à luz da eternidade, nós vamos lutar para vencer o mal, nós vamos amar a Deus, nós vamos amar a volta de Jesus, nós vamos amar a igreja e vamos amar, orar pelo mundo perdido. Não sentir raiva dessas pessoas, não guardar ódio, rancor contra essas pessoas, mas pedir ao Senhor que tenha misericórdia, para que elas também tenham o mesmo privilégio que nós temos, da salvação em Jesus Cristo e da garantia da vida eterna. E como vamos fazer isso? Testemunhando do Senhor Jesus, com a nossa vida, com as nossas palavras. As pessoas estão andando por aí à procura de algo para se agarrar. E você, amado irmão, você, amada irmã, tem esse algo que se chama Jesus. Por isso, testemunhe com a sua vida, com as suas palavras. Persevere em fazer a vontade de Deus.
E a outra reação é a reação daqueles que ainda não foram alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. E se alguém está aqui nesse santuário ou conosco pela internet, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ainda é tempo de você tomar essa decisão. Ainda é tempo de você reconhecer que é um pecador e que precisa da graça de Deus, que precisa ser lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, antes que Ele volte. Ainda é tempo de crer no Senhor Jesus. Se ouvir a voz do Senhor Jesus hoje, não endureça o seu coração. Hoje é tempo de entregar a sua vida, de voltar-se para Deus, de apegar-se a esse Deus maravilhoso, para que você seja também, na ação do Espírito Santo, transformado em uma nova criatura. E esse convite o Senhor Jesus faz aqui no texto. Ele diz assim: e eu a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Por que as pessoas estão se degladiando, se matando? Porque tem sede. E quem pode saciar a sede não é o dinheiro, não é o poder, mas é Jesus Cristo, que é a água, que é a fonte e que é a própria vida. Que o Senhor trabalhe, queridos, nossas vidas, e que nós vivamos esta promessa maravilhosa, feita pelo próprio Senhor Jesus, através desse texto. Que o Senhor trabalhe nossas vidas, que nos use como instrumento nas mãos dEle, para a transformação de vidas. Nós vamos orar, depois nossos jovens vão cantar. Abra o seu coração. Você está triste? Peça ao Senhor: Senhor, eu quero alegria. O Senhor é a alegria. Você está ansioso? Pedro diz assim: lança sobre Ele, sobre Jesus Cristo, toda a sua ansiedade. Você está triste por causa de enfermidade? Lance sobre Ele a sua enfermidade também. E receba a sua bênção nesta manhã, em nome de Jesus.